Olá, bom dia. Você já deve ter se acostumado com a ideia de que agora praticamente todos os meses tem uma cor. Isso foi feito para chamar a atenção da sociedade sobre determinados problemas, principalmente problemas médicos. O mês de setembro tem várias cores e uma delas é o amarelo. Essa é uma campanha de conscientização sobre problemas que podem levar ao suicídio. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai tomar café e conversar comigo aqui sobre esse assunto é o Dr. Rui Cruz, que é diretor do Hospital Nina Rodrigues. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo mais uma vez aqui para a gente conversar sobre problemas que não são tão agradáveis, mas que devem ser falados. Sim. Por falar nisso, problemas agradáveis que não devem ser falados, até um tempo atrás a gente tinha a noção de que falar sobre determinados assuntos podia incentivar a prática desses problemas, vamos dizer assim. Hoje a concepção já é outra? Com certeza, hoje a gente considera que esses temas que são considerados tabu social, são regados de preconceito, devem ser trabalhados sim, até porque é uma maneira da gente conscientizar a população da importância do cuidado. Né? Até porque, como você falou, essas ações de prevenção às doenças, no caso ao suicídio, nós precisamos tratar vários assuntos que têm a ver com o sofrimento psíquico. Porque o suicídio é só a última ponta de toda uma cadeia de problemas que vem se desenvolvendo, às vezes por muito tempo, né? Exatamente. É um processo de adoecimento que chega ao ponto apresentando sinais e sintomas, onde a pessoa, de certa forma, não consegue mais resolver sozinha as suas questões e acaba cometendo suicídio. Ou então tendo comportamentos de ideações suicidas que podem vir, de certa forma, a prejudicar a sua vida. Até que ponto a divulgação desses casos, por exemplo, assim, os jornais não noticiavam, até pouco tempo mesmo atrás, eles não noticiavam casos de suicídio. Era uma determinação da Associação Nacional de Jornais, da ANJ, para não estimular, para não comentar, como se fosse um assunto bem privado, da família. Mas até que ponto a divulgação desses casos pode ajudar a outras pessoas que passem pela mesma situação? Eu acredito que se a gente focar não no comportamento da pessoa que cometeu o suicídio, e sim no que levou essa pessoa a cometer o suicídio, a gente muda a visão. Até porque se nós começarmos a apresentar apenas a modalidade como ela cometeu, fotos, imagens, detalhes, passo a passo, a gente sim acaba orientando, dando etapas, como se faz. A questão é tentar analisar cada situação em que a pessoa está envolvida. Porque eu acredito que se a pessoa que cometeu o suicídio, na verdade ela não queria morrer. Com certeza. Ninguém tem essa expectativa. Em sã consciência quer morrer. Certamente, para que ela tivesse esse comportamento, é porque ela não tinha mais alternativas. E a intenção da gente, da maneira de prevenção e de cuidado, é possibilitar à pessoa que ela consiga avaliar e perceber que é melhor dar 2 passos para trás, olhar melhor a sua situação e mudar os seus comportamentos, tentar gradativamente voltar a ter uma autonomia. Esse não é um processo simples, vamos dizer assim. Esses 2 passos para trás, que para uma pessoa, assim, vamos dizer, tranquila e equilibrada, pode ser muito simples, para quem está passando por um processo desse, um passo para trás já é muito complicado. Né? Para isso, a gente precisa, quem está em volta, identificar essa situação e tentar ajudar. Mas é fácil identificar, doutor? Eu não posso aqui te afirmar que seja fácil, até porque a população ela não está preparada para isso. Mas o nosso trabalho, a nossa intenção enquanto profissional da área de saúde é conscientizar a população de que ela tem que prestar atenção sim em comportamentos que podem vir a ocasionar um sofrimento psíquico. A partir daí a gente acredita que nós estamos evitando um comportamento de automutilação, um comportamento suicida, até porque é bom deixar bem claro que as pessoas que têm depressão, por exemplo, ou então que chegam a cometer o suicídio, muitas têm um comportamento considerado satisfatório na sociedade. Podem vir ser vistas como pessoas bem-sucedidas, felizes, alegres, que de certa forma não teriam justificativas para esse ato. A gente olha de longe e diz, poxa, essa pessoa não tem motivo para fazer uma coisa dessa, né? Mas porque a gente pensa assim, a pessoa é depressiva, mas eu vi o fulano lá numa festa, eu vi ele. Isso não significa que ele não seja depressivo, né? Porque quem está com depressão não fica depressivo o tempo todo. Não, a questão da depressão, existem várias modalidades, por exemplo, a depressão cíclica, são de 2 meses, dependendo das situações que ocorrem no dia a dia.
Quando a gente fala essa pessoa está feliz, ela estava no meio social, ela estava tendo uma vida comum, as pessoas depressivas, elas se esforçam ou então são obrigadas a ter comportamentos sociais aceitos pela sociedade. Então, não são todas as pessoas que têm uma depressão que ficam no fundo de uma rede, numa cama, numa situação, numa postura fetal. As pessoas, elas são obrigadas e se colocam, sim, a participar da sociedade. Então, as pessoas podem vir a ter aparentemente, uma vida social bem favorável, contudo, ter comportamentos assim. Interessante isso que o senhor falou, porque a pessoa se sente obrigada a ter um comportamento normal, a representar aquele papel que a sociedade espera dela. Isso não pode significar um sofrimento a mais na hora em que ela tem que fingir que ela está sentindo, que na verdade ela não está sentindo? Sim, isso é um sinal, por exemplo. Vou lhe dar algo bem claro que a gente percebe hoje, principalmente na faixa etária de criança e adolescente. Muitos adolescentes, na intenção de materializar a dor que está sentindo, estão se automutilando, cometendo pequenos cortes na pele. Elas têm que obrigatoriamente ir para a escola. Não é uma função social que tem que ser desempenhada. E elas estão indo de que maneira? Com camisas compridas. Para que ninguém perceba. Para que ninguém perceba. Então, nós fazemos na fase adulta e também na fase da melhor fase da vida, que são os idosos, nós também acabamos tendo que nos comportar e escondemos através de fotos, de um bom jantar, através de uma foto familiar, onde as pessoas estão num lugar maravilhoso, onde, na verdade, isso é só uma aparência. A essência não é essa. Se a gente for arregaçar as mangas, vai aparecer fissuras. Se a gente for realmente prestar atenção no que está por trás daquela foto, daquele momento de prazer, com certeza existe relações difíceis, sofrimento que a pessoa pode estar passando. Complicado, e nós vamos fazer uma pausazinha aqui, a gente vai tomar café para a gente prosseguir esse assunto, é só um minutinho. Voltamos aqui para continuar esse assunto do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Você falou nessa questão, vamos pegar as redes sociais, por exemplo. Redes sociais é um lugar de você aparecer feliz. Não tem uma foto no Instagram, no Face, seja lá que rede for, que você apareça de uma forma diferente. Você está sempre lá, rindo, feliz, em família, ou sozinho. Essa questão de postagem de bem-estar, ela pode ser uma cortina para muito problema, né? Com certeza. Como também o contrário. Existem pessoas hoje em dia que estão apresentando uma postura de sofrimento. É um pedido de socorro, por exemplo, bem claro, explícito. Aquela foto já diferente do bem-estar, de bem-sucedido, apresenta uma imagem para os outros que acabam cobrando os outros a replicar essa própria imagem. Porque vai sempre um like de que a pessoa está vivendo bem. Então, a busca de ser vista pelos outros como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz. Então isso vai passando, isso vai colocando com que os outros possam apresentar aquilo que estão vivendo, aquilo que estão, de certa forma, usufruindo do poder ou então do dinheiro que têm. E nós vivemos numa sociedade que estamos uma crise econômica. Se nós formos levar em consideração a década de 80 e 90, quando nós tivemos vários casos de suicídio, muitos ocorridos pelas mudanças dos planos econômicos, né? Por exemplo, um plano Collor, que onde ocorreu um boom, nós também percebemos que as pessoas estão passando por essa dificuldade e podem vir sem condições financeiras, acabando tendo brigas conjugais, acabando não tendo essa imagem, essa necessidade de apresentação que a sociedade cobra. O pior, que a sociedade cobra, né? Mas existem faixas etárias onde você pode dizer, essa aqui é uma das mais vulneráveis, essa aqui é mais suscetível a esse tipo de problema, ou ela ataca de qualquer um, de qualquer jeito? Democracia plena. É uma democracia, sim. Mas se a gente for levar em consideração ao número, nós ainda estamos naquela idade produtiva de 20 anos a 46 anos. Mas o que está assustando é a presença
de idosos, que são pessoas que... De idosos? De idosos. Eu pensei que era adolescentes, não. Mas esse é um dado alarmante também. Mas idosos que não estão se sentindo mais úteis na sociedade, então, de certa forma, não estão tendo uma vida ativa, e também a vida dos seus familiares está tão acelerada que acabam, pelo isolamento social e pelo quadro de depressão, vindo a cometer suicídio. Quando a gente fala em criança e adolescente, está surgindo casos, como eu lhe falei, de automutilação, de um comportamento que possa ser... Eu posso até citar 2 exemplos, que no caso é a baleia azul, Sim. né, e também da boneca Momo, onde a baleia azul são tarefas que são apresentadas que as pessoas Sim. acabam se cortando. E a boneca? A boneca é da respiração, é para, de certa forma, impedir a respiração. Então, acaba, de certa forma, sufocando. E isso daí são... É ver quem passa mais tempo sem respirar? Ou então se engasgando, por exemplo. Meu Deus. O que ocorre são tarefas que é através da mídia, através das redes sociais, que criança e adolescente acabam tendo acesso a celular, a computador, e não estão sendo observados pelos seus pais, não estão sendo acompanhados. Então, além de toda aquela questão do sofrimento psíquico dentro da escola, bullying, a questão também da orientação sexual, a questão do isolamento. Então, esses comportamentos que hoje estão, de certa forma, associados também ao uso abusivo de droga, acabam fazendo com que as pessoas venham a ter essa ideação, essas tentativas e cometendo suicídio. Então, pelo que você falou, a gente tem em todas as faixas etárias, tanto nessa fase produtiva de 20 a 40, quanto o isolamento da terceira idade, quanto as experiências novas da adolescência, todo mundo, de alguma forma, pode ser suscetível a esse tipo de problema, né? Isso depende de quê? Mas eu sou uma pessoa tão equilibrada, ou meu filho é uma pessoa tão equilibrada, como é que aconteceu isso? Isso pode acontecer até com as pessoas equilibradas? Com certeza. Porque a gente fica pensando assim, não, isso aconteceu lá, que aquela família é meio desestruturada, a pessoa não tinha esse suporte emocional. Mas quando você vê que acontece com todo mundo, em qualquer faixa etária e em qualquer nível vamos dizer, de vida financeira, você vê que não é bem assim. Eu posso lhe dar um exemplo simples. Limiar de frustração. As pessoas que, de certa forma, têm tudo, ou então uma classe média alta, não aceitam serem frustradas. Não aceita, e os pais acabam não dizendo não. Esse limiar de frustração ele tem que ser trabalhado, porque o mundo nos frustra. As relações conjugais nos frustram, os empregos não alcançados nos frustram. Querer comprar algo e não conseguir também frustra. Então, essas situações elas devem ser trabalhadas para que a gente possa, dentro da família, observar o outro. Quando a gente fala harmonia, equilíbrio, a gente pensa da seguinte forma: bens materiais, tem tudo. Não tem tudo. E o porquê que as pessoas que têm tudo se acham sem nada? Espiritualmente, nada emocionalmente. As pessoas que têm nada, né, pode-se dizer, às vezes tem tudo, porque tem um eixo principal, tem uma religião, tem o seu familiar, tem um aconchego, tem um cuidado, tem a proximidade. A grande questão que eu coloco aqui é a necessidade de observar o outro, de ver o outro, de olhar nos olhos do outro, tocar o outro, se importar com o outro. Eu já fiz um comentário de que as pessoas hoje em dia esperam ser bem educadas com as outras. Então, se você perguntar, está tudo bem? A gente tem necessariamente... Automaticamente, a gente, claro, está tudo bem, né? E se eu responder, não está bem? A gente vai se chocar, né? Exatamente. E vai ficar até sem saber o que fazer, eu imagino. Isso, e aí faz aquele comentário, mas aquela pessoa muito negativa. Ela tem que ser mais feliz, ela não... Verdade. Então, nós cobramos uma certa imagem, e essa imagem... O comportamento padrão de todo mundo, que todo mundo, você está bem? Eu estou ótimo. Sim. Se disser que não, é verdade, se disser que não, primeiro você se choca com a resposta, porque você não estava esperando, né? Depois você não sabe o que fazer, e depois taxa a pessoa de negativa. Exatamente. Pronto, que é mais fácil. E a sociedade hoje em dia, ela tem que estar sempre no prazer, ela tem que estar sempre todo no auge. Então, essas questões da frustração, a questão do cuidado do outro, observar, é o que nos coloca nos sinais e sintomas. Como é que você vai observar o desempenho escolar do seu filho se você nem a agenda dele abre? Às vezes é a babá que toma conta, né? Você terceiriza o cuidado, você terceiriza a atenção. Então, a mãe acaba, de certa forma, responsabilizando o pai
o pai responsabiliza a mãe responsabiliza a escola, a professora particular e também os pais. Então, fica um ser sendo olhado por todos, contudo não sendo visto por ninguém. Cuidado por ninguém, acompanhado por ninguém. E aí eu falo nisso no ambiente de trabalho também. Por exemplo, as pessoas elas trabalham, convivem, né? E tem que prestar atenção também como é que essa relação ela está ocorrendo. Se tem um dano moral, uma violência psicológica, se há estabilidade. Isso é complicado, né? Isso é complicado. A relação de trabalho também é muito... Vamos já falar sobre isso. Vou só fazer um intervalinho rapidinho e a gente volta já para continuar. Só um minutinho. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa e a gente estava falando nessa possibilidade de olhar para o outro de uma forma diferente, para tentar detectar problemas, vamos dizer assim. Mas eu digo assim, as relações de trabalho, as relações do mercado de trabalho, as relações de amizade, às vezes elas são a coisa acontece tão rapidamente, por exemplo, numa redação de jornal. As coisas são feitas tão rapidamente, de televisão mais rapidamente ainda, quando você tem que preparar aquilo para entrar numa logo em seguida, você não tem tempo de olhar o outro. Você, por exemplo, olha o seu colega como um pauteiro, que é aquela pessoa que vai te dar a tarefa, você olha ele como editor, você nunca olha como pessoa. É parte de uma engrenagem. E aí, como é que a gente fica? É procurando psicólogo mesmo? Eu acredito sim. Seria interessante que todo mundo tivesse um psicólogo para ter acesso para esses momentos. Mas a gente procura também outros profissionais. Existem pessoas que procuram a igreja, existem pessoas que procuram um psiquiatra para tentar já acabar com sintomas, né? Existem pessoas que procuram um amigo. O interessante é que a gente possa conseguir olhar o outro de maneira diferente, se perceber. E também se preparar para ter uma escuta zelosa com o outro, carinhosa com o outro. Esse é o problema, a escuta é tão difícil, né? Às vezes até numa entrevista a gente interrompe quem está falando pela pressa em colocar o nosso pensamento na frente do dele. A gente tem que se policiar muito para ouvir. Mas por falar em ouvir, aqui foi iniciado um trabalho que já existe em outros lugares, né? Que é o Como Vai Você, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que já está funcionando aqui, né? Que o senhor trabalha nesse projeto ou programa que eu chamo. A gente pode utilizar como um trabalho voluntário. Trabalho voluntário, Trabalho voluntário. Eu sou um dos voluntários do Como Vai Você, aqui de São Luís. O posto ele está localizado lá no Corpo de Bombeiro, aquele que fica no Parque do Bom Menino. No centro, né? Os voluntários, são 29 voluntários, eles foram treinados e capacitados lá no Hospital Nina Rodrigues, através da Secretaria de Estado de Saúde, onde nós trouxemos um representante para que pudesse, de certa forma, preparar as pessoas, como você falou da escuta, de maneira qualificada. Porque a escuta qualificada ela tem que ter uma certa empatia. Você não pode, ao escutar um comentário de alguém, julgá-lo, né? Ou então fazer comentários que, de certa forma, sejam desvalorativos daquilo que está sendo dito. Então, a intenção do CVV é dar a possibilidade das pessoas falarem. Porque falar é a melhor forma de prevenção. Então, se a pessoa... Parece simples, né? Parece assim, simples, né? mas falar. Mas a prevenção é cuidar do outro. Então, ter uma escuta qualificada que não julgue, que coloque a pessoa numa situação de conforto, de certeza de que aquilo vai ser sigiloso, independente do que seja. Né? Porque a gente sabe que não tem nossos conceitos morais e éticos ao todo tempo nos lembrando do que é certo e do que é errado. É verdade. O CVV ele vem possibilitando exatamente isso, com que a gente possa, através da linha telefônica, fazer o bem ao outro sem saber a quem. Então, o CVV ele vem contribuir com a sociedade de São Luís da seguinte forma, do Estado do Maranhão, porque é um telefone que é gratuito, é 188, onde as pessoas podem ligar 24 horas. O que é bom, né? E é de graça. Então, traz a possibilidade das pessoas ficarem o tempo que for necessário. Você pode passar o tempo todo conversando com uma pessoa? Olha, o meu plantão foi terça-feira passada, dessa semana. Eu fiquei 2h30 conversando com uma pessoa só. Né? E passei outros momentos com outras pessoas. O que me coloca na situação é que eu colocava o telefone no gancho e ele tocava logo.
Então não há tempo de descanso, né? Você Entendo. pode pausar o atendimento, voltar depois para tomar uma água, ir no banheiro, mas você retorna para aquela atividade porque a demanda é muito grande. E eu achei interessante quando um dos treinadores Jonatas veio aqui, o que veio do curso, ele falou aqui comigo uma coisa interessante, que as pessoas, elas querem ser ouvidas, porque na maioria das vezes elas já sabem a decisão a tomar. Elas só querem alguém para ouvir, para compartilhar, não querem tua opinião, na verdade, né? E isso que eu acho difícil, a gente não emitir a nossa opinião num determinado problema, principalmente quando é dos outros. Sim. Quando é dos outros, a gente sabe resolver, que é uma beleza, né? E isso eu acho muito difícil. Para isso, tem que ter esse treinamento, porque quem liga está precisando de ouvido para desabafar. É isso? É sempre assim? Ele vai desabafar? Vamos trabalhar em cima da questão de desabafar, mas evitar que o copo transborde, que seja a última gota, que transborde para que a pessoa cometa o ato, vamos supor. Por isso que é apoio emocional e prevenção ao suicídio. Se nós conseguirmos, de certa forma, evitar o que essa pessoa, através da ligação, alivie a sua dor, a tensão, alivie aquela pressão que ela tem, já é como se fosse uma pressão, né? O negócio é aliviar essa pressão para que a pessoa se sinta mais confortável. E possa tomar outras atitudes. Isso. Que aí, como eu comentei com você, dar 2 passos para trás, buscar assistência devida, buscar o autocuidado. Por que eu falo autocuidado? Porque nós precisamos mudar os comportamentos da nossa vida diária. Só assim a gente vai conseguir mudar todo aquele ciclo, né? Por exemplo, as pessoas não querem fazer atividades físicas porque dizem que não tem tempo. As pessoas não querem conhecer sua cidade. Por exemplo, São Luís é uma cidade maravilhosa, onde tem praças. Que a gente nunca viu. Por exemplo, tem um espigão, tem teatro, tem cultura, e as pessoas não conhecem. Tem os museus que ficam próximos às igrejas, ou então na própria igreja. A própria igreja, que são belíssimas. Que são belíssimas, e as pessoas alegam que, é daqui, eu não tenho interesse, não é interessante, mas é algo que muda o comportamento. E não é algo que eu possa se dizer caro, é simplesmente você estar próximo das pessoas, conviver com as pessoas. Às vezes falta um incentivo só para que essa pessoa faça isso, né? De maneira positiva. De maneira positiva, E o que a gente não pode é dar um incentivo de maneira negativa, que é o que a pessoa tem medo. Eu acredito que, eu lhe falo por experiência desse plantão, que a pessoa ela já tem a decisão a ser tomada. Mas com um telefonema ela pode voltar atrás na decisão e o famoso 2 passos atrás. Isso. É verdade, é verdade. Eu acho isso muito interessante, porque só esse ano, a gente até agosto, vocês estavam informando, a gente já teve 23 casos de suicídio. É um número alto. É um número alto, se a gente levar em consideração que nós estamos, desses dados, na região metropolitana de São Luís. Então, São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e Ribamar. Isso é só da região metropolitana, os dados oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública, que apresentam os crimes ocorridos diariamente, e o suicídio entra como um dos dados a serem colocados. No estado do Maranhão, sempre os dados são referentes a um período anterior. Eu prefiro trabalhar com esses dados porque eu coloco essas informações, eu tenho acesso aos nomes e também vou atrás para ver se essas pessoas foram assistidas na rede de saúde mental. Eu sempre faço um comparativo e acabo, infelizmente, encontrando uma quantidade dessas pessoas que não foram. Que não foram, ou as que foram também, que mostra que a gente precisa fazer um trabalho de prevenção. A cada suicídio, é bom lembrar, a gente afeta a família, afeta o grande número de pessoas que estão ao redor dela, né? Então são dados que a gente precisa estar trabalhando. Não é uma coisa isolada, como a gente falou, né? É uma coisa que atinge todo mundo, quem está perto, às vezes até quem está longe se sente atingido. Mas, olha, acho que a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre isso. Acho que antes do final de setembro a gente precisa falar mais um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto que tem que ser discutido, as pessoas têm que tomar conhecimento, saber de que forma pode ajudar, porque às vezes está tão perto, a gente pensa que não pode ajudar, mas só ouvindo, como o doutor Rui falou, já dá para dar uma ajuda. E se você não tem ninguém perto, liga para o 188, é de graça, é qualquer hora, ninguém vai saber que você está ligando, é sigiloso. Então, é uma forma de ajudar. O Centro de Valorização da Vida vem para isso, para ajudar. Se você não está bem, liga para lá.
Se você souber de alguém que não está bem e não souber dar o apoio, pede para ligar, fica bem mais fácil. Ou encaminha para os serviços de saúde mental, que nós temos o Centro de Atenção Psicossocial CAPES, os ambulatórios de saúde mental, tem o próprio Urgência e Emergência do Hospital Nina Rodrigues, mas tem as UPRAs e as outras unidades de assistência em saúde, que pode ser o posto de saúde da sua casa. O interessante é você prestar atenção nos sinais, nos sintomas e fazer um caminhamento devido para que a pessoa possa ter um cuidado. Pois é, me está na cabeça que quem comete suicídio não estava realmente querendo morrer. Ela estava pedindo ajuda, essa ajuda não veio a tempo, os 2 passos que o Dr. Rui falou não foram dados para trás, e foi dado um para frente e acabou com tudo. Dr. Rui, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por todas essas sutilezas que a gente às vezes no dia a dia passa, que a gente não percebe, mas que são tão importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar com você tomando esse belo café. Vamos continuar tomando café, que esse assunto não é dos melhores, mas o café é bom, eu garanto, e nós vamos continuar tomando café. Só a entrevista que acabou, mas você já sabe, bom dia para você também, você já sabe que essa entrevista, como todas as outras, fica à sua disposição no nosso site, acesse a hora que você quiser, pode ver também nas nossas páginas, nas redes sociais, vai estar lá tudo prontinho para você, para ver ou rever qualquer uma dessas. Mas todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, para te dar informação, entrevista, tudo, para você começar o seu dia muito bom. Tchau!